Juízes 13, só o versículo 24 e 25. Está escrito assim: depois teve esta mulher um filho, diga comigo, um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sabe algo que eu não vou falar sobre, mas é importante a gente entender? Tem gente que Deus não abençoa porque não quer crescer. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E está cheio de gente esperando ser abençoado para crescer. Não será. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Até aqui, glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã, coloca o tema aqui. Quem está no telão aí me ajuda. Não se distraia. Não se distraia. Diga comigo, não se distraia. Mais forte, não. 1, 2, 3. Fala para quem está do seu lado, não se distraia, vai. Quem tem coragem de assumir que está se distraindo, levanta a mão. Você pode estender a tua mão para cá e me abençoar? Faz isso, vai. Lucas 6,38, eu insisto em dizer mais uma vez, está escrito, dai-vos será dado, ninguém pode receber alguma coisa se antes não estiver disposto e disposta a entregar. Então libera uma palavra sobre mim, você pode fazer isso, vai. Vai, me abençoa, vai, me abençoa. Vai, eu não estou escutando o timbre da sua voz. Eu preciso dessa palavra, eu preciso dela, vai. Deixa o Espírito Santo pegar você. Deixa o Espírito Santo mover em você e através de você. Ora sarabachocotoroba rababás. Ora xarabacanda rabassoro cadarabás. Ora xarabacanda rabachoro cotoroba bababás. Alguém pode adorar? Vai, entrega o teu melhor, levante as suas mãos e declare, vai. Vai, toca os céus comigo, bem forte, declarando, vai. Eu caguei mundo afora. Ele está aqui. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Vem, Espírito Santo. Esse culto não é o mesmo sem você. Corações estão tomados de esperança porque o Senhor nos prometeu que estaria entre nós. O texto que nós acabamos de ler, Vitor e Patrícia, relata o nascimento de um dos maiores líderes da história da antiga aliança. Sansão é um tipo de líder que deve ser observado de forma minuciosa. Sansão, Dr. Paulo Vieira,
ele é alguém que precisa ser observado com lupa. Se observarmos de forma específica, perceberemos que em Hebreus, no capítulo 11, na epístola de Hebreus, nós temos inseridos na galeria dos heróis da fé, este jovem de nome Sansão. Sansão é um verdadeiro milagre, haja visto que a sua mãe, ela era uma mulher estéril e não poderia gerar. Em Juízes, no capítulo 13, eu quero me deter na introdução para que ganhemos tempo na aplicação. Percebemos a narrativa detalhada do nascimento do menino. Sansão, ele é um garoto que foi eleito por Deus e se tornou o último juiz da classe dos juízes de Israel. Alguém me perguntou, e eu faço questão de responder publicamente, que dentro da galeria dos juízes nós temos apenas 12 juízes que foram mencionados por Deus. Claro que, se observarmos também Samuel, ele não está na galeria, mas ele é um juiz. Olhando por esse prisma, perceberemos que ele desempenha então, ao longo desses 20 anos, assentado na cadeira de juiz de Israel. Antes que o Senhor estabeleça a monarquia, Manoá tem o seu nome escrito dentro do compêndio da palavra de Deus. Já a mãe de Sansão sequer tem o seu nome mencionado. Mas a Bíblia diz que quando o anjo decidiu aparecer, ele não decidiu aparecer para Manoá, ele decidiu aparecer para a mãe de Sansão. Eu aprendo uma verdade aqui: tem gente que é anônima, tem gente que talvez jamais terá o teu nome na história da humanidade, mas que tem uma intimidade com Deus, que tem gente grande que não tem. Quem está aqui, diga amém. E a Bíblia está dizendo que o anjo visita a mãe de Sansão e libera sobre ela uma profecia dizendo: você é estéril, mas em pouco tempo você dará à luz a um menino. E este menino não será qualquer menino, porque Deus decidiu separá-lo no teu ventre para exercer o encargo de juiz e julgar a nação de Israel e livrar a nação escolhida das mãos dos filisteus. E a Bíblia diz que aquela mulher recebe esta profecia e em pouco tempo ela fica grávida de um menino. Mas o anjo foi específico em dizer que este menino seria um menino separado desde o seu ventre. Ele seria um nazireu, ele seria um separado. O que vem a ser essa expressão nazireu? Nazireu vem da palavra hebraica nazir, que significa consagrado, separado, alguém que foi escolhido para viver a serviço do rei e também a serviço do reino. Este é Sansão, alguém que foi separado por Deus. E existem duas categorias de nazireu na Bíblia. Primeiro, são os nazireus que foram separados no ventre. No caso, nós temos duas figuras na Bíblia. Nós temos Sansão e nós temos Jeremias. Só que existe também um outro tipo de nazireu, que são aqueles que decidiram fazer voto por um tempo determinado, independente de qual tipo de nazireu. Todo nazireu deveria obedecer critérios para poder viver uma vida separada, e 3 critérios eram pré-estabelecidos. O primeiro critério: o nazireu não poderia cortar o cabelo. Diga comigo, cortar o cabelo. Ele não poderia passar a navalha nos seus cabelos. O segundo critério:
O nazireu não poderia se envolver nem com fruto da videira, nem beber bebida forte. O terceiro critério, o nazireu não poderia tocar em cadáver. Levanta a mão direita bem alto e como profeta, como profetiza, declare comigo: eu sou um nazireu de Deus, um separado a serviço da causa de Cristo. Levante as suas mãos, adore comigo o refrão dessa canção, vai. Só quem já esteve lá fora e foi alcançado pela graça, profetize essa canção, vai. Eu tenho você. Vai, declare. Só tenho você. Você poderia estar em tantos lugares e está aqui, então profetiza, vai. Eu paguei. Meu Deus, é isso. Agora bem forte, vai, declare, declare, declare. Eu paguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Olhe para cá, independente do teu sexo, masculino ou feminino, coloca a mão no coração e declara comigo: eu sou nazireu. 4 lições que eu aprendo com a experiência deste nazireu chamado Sansão. A primeira lição, guarde o que eu vou dizer, que é profético para esses próximos 3 meses. Eu já iniciei essa palavra há 1 ano atrás. E agora eu estou dando continuidade a ela, então preste atenção. Tome cuidado com as mulheres estranhas. Vou repetir. Tome cuidado com as mulheres estranhas. Biblicamente, espiritualmente, mulheres estranhas aqui está correlacionado a mulheres que não são da linhagem de Israel. Está ligado aqui a homens que não são da linhagem de Israel. Em Juízes 14 está escrito assim: Sansão vai até uma cidade chamada Tínate e lá conhece uma mulher que não é judia, mas é descendente dos filisteus. Ele vai até o pai pegar um conselho de sabedoria. E eu quero abrir um parêntese. Tem gente que só para não ficar com dor de consciência busca conselhos de sabedoria, mas o coração já está fechado para recebê-lo ao ponto de aplicar. Ele já sabe o que quer, mas para não ficar com a consciência pesada, ele vai até o pai. O pai olha para ele e diz: Sansão, não escolha para si uma mulher que não seja aliançada com Deus, com Yahvé. Não escolha uma mulher que não seja do arraial de Deus. Mas a Bíblia diz que ele dá uma resposta para o pai, que é a resposta que tem levado muita gente no século 21 ao abismo espiritual. Ele diz assim: esta mulher agradou aos meus olhos. Sabe o que acontece no final de Sansão? A primeira coisa que os inimigos fazem com Sansão, ao capturá-lo, eles furam os seus 2 olhos. E eu aprendo um princípio espiritual aqui. Cuidado
com que os teus olhos desejam, pois aquilo que os teus olhos desejam podem tirar a sua visão. Cuidado com aquilo que os teus olhos desejam, porque aquilo que os teus olhos desejam podem roubar a minha e a sua visão. Em Êxodo 34, versículo 15 e 16, em Deuteronômio no capítulo 7, Moisés estabeleceu uma lei, aonde ele dizia que todo aliançado com Deus, ou seja, todo mundo que era na nação dos judeus, não poderia tomar para si mulheres vizinhas. E aqui eu quero ser um pouco mais abrangente. Eu não quero me deter apenas no texto que estamos lendo. Por quê? Porque isso também cabe para homens, e não apenas para mulheres na sua aplicação do dia a dia. Não faça aliança com quem não tem aliança com Deus, porque isso pode te levar a viver os seus piores dias. É por isso que Paulo, o apóstolo da graça, tomado de revelação, ele diz, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual. Vou repetir, Paulo está dizendo, não fique preso a um jugo desigual. E nesses dias nós estamos espiritualizando coisas que não deveríamos. Pastor, eu gosto tanto dele. Legenda: ele agradou os meus olhos. Eu gosto tanto dela. Legenda: ela agradou os meus olhos. Jugo desigual, porque não tem aliança com Deus. Deixa eu dizer algo para todos os maridos que estão aqui, para todos os namorados e namoradas: você não muda ninguém. Eu, como pastor, não tenho poder de mudar ninguém. Se o Espírito que transforma não descer nesse lugar, ao ponto de entrar no teu coração e virar uma chave, esse sermão não passa de um sermão. Diga glória a Deus. Preste atenção. Pastor Rodrigo, por que temos tantos problemas de casamento dentro da igreja? Porque ainda existe marido que acredita que vai transformar a mulher. Ainda existe mulher que acredita que vai transformar o marido. Zacarias 4:6 é o texto que deve vir sobre nós. Não por força, não por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. O que é jugo desigual? Traduz, pastor. Aplica de maneira mais fácil. Me faça compreender o que é. Paulo está usando uma metáfora. Paulo está dizendo que aquela peça de madeira que era utilizada para poder prender dois animais, Paulo está dizendo que poderia gerar um jugo desigual se o tamanho e a força dos animais fossem diferentes. Não entendeu? Uma só fé. Pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. Vai o quê? Casou? Viveu uma desgraça? Deus não é fiel. Não, é você que não escuta as instruções de Deus. Está escrito na palavra, dentro das 613 leis, uma delas é: não faça aliança com gente que não tem a mesma aliança com Cristo que você possui. Pastor, no fundo eu estou tão cheio de Deus que eu vou pregar para ela. Não, ela vai pregar para você aquilo que o mundo pregou para ela e vai te levar para lá. O resultado em trabalho desequilibrado vai produzir sofrimento e ineficiência. É o que acontecia quando o jugo era colocado em bois que tinha força e tamanho diferente. Sofrimento e ineficiência. E o que está sendo produzido hoje em gente que tem feito aliança com quem não deveria? Sofrimento e ineficiência. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Número 2, quero ser objetivo nessa manhã.
para que possamos selar essa palavra, tomando o cálice da nova aliança. Oh, aleluia. Número 2. Nem toda vinha produz uva doce. Sansão! Sansão! Tenha discernimento, Sansão. Nem toda vinha produz uva doce. Não entendeu? Vou colocar legenda. Não é porque está na igreja que é convertido. O fato de estar aqui não significa que teve uma experiência de transformação. E eu quero dizer algo: aqueles que ainda não foi transformado, continue aqui até que o Espírito venha sobre você e produza uma verdadeira transformação. Não é porque é vinha que vai produzir uva doce. E eu vou dizer algo aqui, em amor aos religiosos de plantão, porque eu já fui um. Uma árvore não será reconhecida por Deus, talvez pelos homens, por causa da largura do seu tronco, mas pela qualidade dos frutos que ela gera. Cuidado, porque você pode estar sofrendo da síndrome da árvore com tronco largo. Qual tipo de fruto você tem produzido? Essa é uma noite de celebração. Você está na casa de Deus, você está no lugar certo. Deus quer fazer algo poderoso no seio da tua família. Mas precisamos observar qual é o tipo de fruto que você tem produzido dentro da tua casa. Quem você é? Quando as cortinas da tua casa são fechadas e somente a tua esposa e os teus filhos te acessam. Quem você é? Davi disse: para onde que eu fugirei da tua presença? Para onde que eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, Vivian, lá estás. Se faço, Sidney, a minha cama no mais profundo de todos os abismos, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins do mar, até ali a tua mão me alcançará e a tua destra me sustentará. Davi está dizendo: Deus vê todas as coisas. Os sacerdotes agora, coloca a mão no coração. Só os homens aqui, vai. Não casei, mas coloca também. Vai casar um dia. Declare comigo: pastor, essa palavra não é para mim, mas recebe para você não dar problema. Eu vou permitir que o Espírito me transforme, não apenas ao ponto de ser reconhecido como homem de Deus fora da minha casa, mas principalmente dentro da minha casa. E eu vou mais longe aqui, hein? Essa palavra é para mim também. Aos casados que gostam de postar foto aí no Instagram, como se tivesse tudo normal e vivendo uma desgraça dentro de casa, preste atenção. Vou falar algo aqui que é duro para mim, porque eu vivo há quase 30 anos com a minha primeira namorada. E ela não é brincadeira não, irmãos. Preste atenção. Ali, ó, já disse ali, depois nós conversa. Eu já peguei pelo olhar, eu peguei, ore por mim. Preste atenção que eu vou falar aqui. É muito sério o que eu estou dizendo. Deus não está procurando homens perfeitos, mas Deus está procurando homens de verdade que tem coragem de moldar o seu caráter na presença dEle. Coloca o teu caráter na presença de Deus. Posso ir mais longe, sim ou não?
A mulher dentro do matrimônio representa o Espírito Santo. A forma como você trata a mulher define quem você é em Deus. Olha o silêncio da morte. Preste atenção aqui. A Bíblia diz que Sansão desceu e foi para as vinhas. Sansão desceu e foi para onde? Mas espera aí, ele é um nazireu, sim ou não? O que um nazireu está fazendo no meio das vinhas? Ele é nazireu e está onde? O que um cristão está fazendo em ambientes que o Espírito Santo não frequenta? O que um cristão está fazendo mantendo aliança com pessoas que Deus não aprova? Quer pegar algo aqui poderoso que vai mudar a tua sorte? A mesa que você senta hoje pode não definir quem você é, mas revela quem você vai ser amanhã. A mesa que você senta hoje pode não definir quem você é, mas revela quem você será amanhã. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Pastor, eu não entendi. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei governar por nenhuma delas. Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo me libertou. Ele me libertou para que eu seja livre e não para a libertinagem. Quem está aqui, levante as suas mãos e declare comigo, vai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vai, declare, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Eu sinto Deus aqui. Quem está comigo, levanta as mãos e declare bem forte, vai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Coisa linda. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Segura aí. Terceiro. Preciso terminar. Não se coloque à prova. Vou repetir. Você que é espiritual demais, homens e mulheres, jovens e adolescentes, não se coloquem à prova. A Bíblia diz em Juízes 14:8: e depois de alguns dias ele voltou para tomar aquela mulher, e apartando-se do caminho, ele foi ver o leão que estava morto. Olhe para mim. Sansão está indo para a vinha. Diga comigo, vinha. E quando ele está indo para um lugar que ele não poderia ir, a Bíblia diz que aparece um leão. E Sansão, que tinha uma força dada por Deus, ele mata com as mãos o leão. E a Bíblia diz que ele segue o seu caminho para a vinha. A Bíblia diz que depois que ele sai da vinha, o texto deixa claro que ele não está passando pelo caminho que o leão morto estava, mas ele decide mudar a rota para ir até lá. Eu aprendo um princípio que não pode ser calado dentro de mim. Pare de tentar ressuscitar aquilo que Deus decidiu que não poderia mais viver. Está cheio de gente tentando ressuscitar coisas que já morreram há muito tempo e que não podem mais viver.
Posso ser profeta aqui, sim ou não? Temos mais de 1000 gabinetes, eu e minha esposa. Não estou falando isso aqui porque eu não me orgulho disso. Eu queria ter 1 ou 2. Agora escute o que eu vou dizer. Está cheio de gente que não entendeu que quando Deus muda um tempo espiritual da sua vida, o que fazia sentido no antigo tempo, não faz mais neste tempo. Aí você tenta visitar um tempo que se foi, só que você já tem uma nova mentalidade. E você tenta viver as coisas velhas em um tempo novo. E depois pergunta por que está dando tudo errado. Não tente ressuscitar o que morreu. Deus está no teu futuro e no meu, diga amém. E se Deus decidiu recolher esta realidade, porque ela não poderia mais viver nesse novo tempo e nessa nova estação. Coisas mortas apontam espiritualmente para coisas que te dominavam no passado. Você venceu e hoje se sente forte demais, ao ponto de tentar ressuscitar enfrentando elas. Pastor, li a Bíblia toda, pastor. Eu oro todo dia, eu tenho um devocional poderoso, o Espírito desce lá. Agora é outra realidade, porque o meu nível espiritual, minha patente espiritual hoje, me qualifica a enfrentar realidades que eu não podia enfrentar outrora. Ah é? Vai quebrar a cara. A Bíblia diz para Paulo: Paulo, a minha força se manifesta na tua fraqueza e não na manifestação da tua força infantil. Você nunca vai ver Deus se mover na vida de um homem que se sente poderoso ou cheio de força. Normalmente nos seus piores dias, Deus vai te visitar e vai te dar graça. Quem está aqui, diga amém. O leão morto aqui representam coisas impuras, apresentada pelo diabo com cheiro e com gosto de coisas doces. Não entendeu? Posso ser pontual, então você. É só um elogio, pastor. É só uma curtida. É só um direct. É só um café. É só uma visualização. É só um comentário. O fato de ter gosto de mel não significa que não é pecado. Alguém está me entendendo aqui? Pelo amor de Deus, levante a sua mão. Pastora Márcia, sabe o que é que mexe comigo aqui? Que na falta de discernimento desse sacerdote, o texto bíblico diz assim: Sansão, que é nazireu, não poderia ir para a vinha, quebrou um princípio. Sansão, que é nazireu, não poderia tocar em coisas mortas, quebrou o segundo princípio. A Bíblia diz que além de tocar no morto, ele percebe que dentro da podridão o diabo escondeu mel, e por falta de discernimento ele não percebeu que era uma arapuca. Ele vai dentro da podridão, pega o mel, vai para casa. Dona Zilfa, ele entrega, seu Moacir, o mel para a família. Eu vou colocar a legenda. Além de receber juízo pessoal, levou a desgraça da maldição para o seio da família. E você sabe por que ele fez isso? Porque um abismo chama outro abismo. E quando nós quebramos princípios, nós perdemos o senso de discernimento. E agora ele não percebe mais que ele está fazendo coisas que não deveria, e que a consequência vai tocar na esposa e nos filhos. Você está comigo aqui? Faz assim.
Quarto e último, e eu quero terminar aqui para a gente poder ceiar. 11h45. Não brinque com coisa séria. Vou repetir. Não brinque com coisa séria. Levanta as suas mãos. Vamos chamar o Espírito Santo para ele descer aqui, vai. Faz isso comigo. Como se esse fosse o teu último culto, eu queria que você entregasse o seu coração no altar. Vem cá, Espírito Santo, se move nesse lugar. Ora xaramachás. Nós chamamos o Espírito Santo. Você pode fazer melhor, vai, declare algo, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Vai, seja profeta nessa canção, declare. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Agora todo mundo levanta as mãos e declare, só as vozes, vai. Meu Deus, vai. Vai, profetiza. Eu sinto Deus aqui, vai. Mais uma vez, pela última vez, declare. Meu Deus. Olhe para cá. Pare de brincar com coisa séria. Tem adultos se comportando como criança. Quer ser tratado por Deus, que vê todas as coisas como adulto, mas a sua idade espiritual é de um tequinon, de um menino. E o Espírito Santo está dizendo: Sansão, não se comporte como um garoto. Tenha comportamentos de homem, comportamentos de mulher, comportamento de pai de família, de mãe de família. Quantos querem viver os próximos 90 dias extraordinários? Então diga comigo bem forte, por favor: eu recebo esta palavra em amor. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor, vai. Olhe para cá e eu quero terminar aqui. Ele já tinha quebrado 2 princípios, sim ou não? E agora ele perdeu o discernimento. É o que está acontecendo com muita gente. Começa a quebrar princípio e se perde. E não sabe por quê. Porque perdeu o discernimento. E o que te mantém no foco é o discernimento de Deus, movido pelo Espírito que mora em você. Aí a Bíblia diz, no Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outros abismos. Aí o texto bíblico diz, e Sansão começa a brincar com coisas sérias. Ele inicia uma brincadeira de enigma, igual uma criança, até comprometer a sua vida e o teu propósito. E essa brincadeira de criança pode comprometer a tua casa. Tem gente que brincou de ser empresário e acordou quebrado. Tem gente que brincou de ser marido e só acordou quando perdeu a esposa. Tem gente que brincou de ser pai e só acordou quando perdeu o coração dos filhos. Tem gente que brincou de ser e de ter ministério e só acordou quando foi reprovado por Deus. Não brinque com coisa séria.
Porque a Bíblia diz, de Deus, Gálatas 6,7, não se... E está cheio de gente que se sente filho amado do Pai, no tempo da graça, do favor imerecido, brincando com coisa séria, acreditando que nada irá mudar sobre si. Não brinque com coisas sérias. Pastor, o que ele fez? A Bíblia diz que ele começa a brincar com Dalila. Começa a brincar com Dalila, que é a figura espiritual de alguém que se move a serviço das trevas. É gente que está brincando com aquilo que não deveria. Está no meio da viagem, os amigos dizem, vamos ali naquela casa de festa. E ele é santo, cheio de Deus, pai e mãe de família, mas decide ir para acompanhar os amigos. Não entendeu que Dalila vai se manifestar na brecha que ele deu. A Bíblia diz que este homem, ele brinca com Dalila. Então Dalila fez ele dormir. Dalila fez ele o quê? Você entendeu? Então Dalila roubou o seu discernimento. E a Bíblia está dizendo, e chamou ela um homem que rapou as suas tranças do cabelo, da sua cabeça. E então Sansão perdeu as forças. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, o que o senhor diria para mim quando eu errar? Quando eu falhar? Qual deve ser o tipo de comportamento? Qual é o comunicado que eu tenho que emitir para Deus? Guarde o que eu vou dizer. Quando você errar, só tem uma coisa que você não pode fazer, e que Sansão fez: não desista. Não desista. Vou repetir: não desista, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa achará misericórdia. Então, quando você errar, ao invés de se sentir pequenino, tadinho, coitadinho, olhe para Deus, se humilhe perante a sua potente mão e volte a caminhar. Entre na rota dos céus, que a misericórdia de Deus irá te alcançar. Só quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Se levante em nome de Jesus. Os pastores me ajudem rapidamente. Posso liberar uma palavra de sabedoria aqui sobre você, sim ou não? Antes da gente tomar a ceia, a pastora Jordana vai orar pelo cálice, pelo pão, rapidamente. Nós temos apenas 5 minutos. Escute o que eu vou dizer. Quero ser pontual aqui no horário, mas escute. Cuidado, é o último conselho de sabedoria aqui. Preste atenção. O que eu estou dizendo aqui é da parte de Deus, não da parte do meu coração. Cuidado com quem você decidiu abrir o seu coração. Cuidado. Tem muita gente falando a coisa certa para as pessoas erradas. A Bíblia diz que se Sansão falasse a coisa certa, o sacerdote, ele seria perdoado. Mas como ele decidiu falar a coisa certa para Dalila, que era a pessoa errada, ele perdeu a vida. Cuidado para quem você tem aberto o teu coração. Quem está comigo aqui? Diga comigo: eu vou consultar ao Senhor antes de abrir o meu coração com alguém. Aplauda bem forte ao Senhor, vai. Vai, glória a Deus.